Olá, seja bem-vindo ao canal A Jornada da Alma, audiobook, A Mulher que Colecionava Sonhos. Capítulo 3, A Coleção. Com o passar dos anos, os sonhos de Augusta foram se acumulando. Ela tinha uma lista de viagens que nunca fizera, livros que nunca escrevera, projetos que nunca iniciara, cursos que nunca terminara, lugares que nunca conhecera, pessoas que nunca procurava e até palavras que nunca dissera. Seu maior acervo não estava em sua casa, estava dentro dela. Era uma coleção silenciosa de possibilidades abandonadas. Um dia Augusta decidiu organizar tudo. Pegou uma caixa grande e escreveu na tampa: Meus sonhos. E começou a colocar dentro dela todos os seus projetos, um por um. O negócio, a viagem, o livro, a mudança, o curso, a ideia, o sonho antigo, aquele amor que nunca confessara, aquela vontade de começar novamente. Quando ela terminou, fechou a caixa. Ficou olhando para ela e percebeu algo assustador. Havia passado tantos anos guardando sonhos que já não sabia mais quais eram seus de verdade. Alguns pertenciam à menina que ela era. Outros pertenciam à mulher que gostaria de parecer. Alguns nasceram da comparação. Outros nasceram da expectativa dos outros. E alguns ainda eram verdadeiramente seus. Augusta respirou fundo. Talvez o primeiro passo não fosse realizar todos os sonhos. Talvez fosse descobrir quais ainda mereciam ser realizados. Reflexão. Nem todo sonho precisa ser realizado. Alguns sonhos envelhecem, outros deixam de fazer sentido. E existem aqueles que permanecem vivos, esperando apenas uma oportunidade. Maturidade também é aprender a separar o sonho que nasceu dentro de nós daquele que nasceu da necessidade de agradar o mundo. Capítulo 4. O dia em que Augusta parou de planejar. Na manhã seguinte, Augusta fez algo diferente. Não abriu nenhum aplicativo, não escreveu nenhuma lista, não pesquisou nenhum curso, não criou nenhum planejamento, pegou uma folha de papel e escreveu apenas uma pergunta: o que eu posso fazer hoje? Pensou durante alguns minutos, depois escreveu: dar o primeiro passo. Foi até o computador, abriu um antigo projeto e começou. Sem certeza, sem garantia, sem saber exatamente aonde aquilo terminaria, começou pequeno, tão pequeno que quase parecia insignificante, mas começou. Naquele dia, Augusta descobriu uma coisa que nenhum livro de motivação havia conseguido lhe ensinar. Começar pequeno ainda é começar. Ela não mudou de vida naquele dia. Não ficou rica, não realizou todos os sonhos, não resolveu todos os problemas, mas alguma coisa mudou. Ela deixou de ser espectadora da própria história. Naquela noite, antes de dormir, Augusta abriu a caixa dos sonhos. Retirou um papel, depois outro. Alguns voltaram para a caixa, outros foram rasgados. E alguns foram colocados sobre a mesa. Esses eram os que ainda queriam nascer. Reflexão. Talvez você também esteja esperando uma grande oportunidade, mas talvez a vida esteja esperando apenas uma pequena atitude. Um telefonema, uma inscrição, uma página escrita, uma conversa, um primeiro passo. A vida raramente muda de uma vez. Às vezes, ela muda no instante em que alguém decide parar de esperar. Capítulo 5. Augusta começa a viver. Meses depois, Augusta já não possuía tantos planos. Possuía experiências, algumas deram certo, outras deram errado. Algumas pessoas a apoiaram, outras desapareceram.
Algumas portas se abriram, outras permaneceram fechadas, e ela descobriu que viver não era ter certeza, era caminhar mesmo sem ter. Seu antigo caderno continuava sobre a mesa, mas agora havia uma diferença. As páginas estavam cheias de riscos, de anotações, de erros, de tentativas e pequenas conquistas. Era um caderno vivo, não mais um catálogo de promessas. Certa tarde, Augusta abriu a última página e escreveu: "Não quero mais colecionar sonhos." Pensou um pouco e escreveu de novo: "Não quero mais colecionar sonhos." E completou: "Quero colecionar dias em que tentei realizá-los." Fechou o caderno. Olhou pela janela. A cidade continuava a mesma, as pessoas continuavam correndo, os problemas continuavam existindo, a vida não havia ficado perfeita. Mas Augusta havia mudado, porque finalmente compreendera que não precisava ter certeza para começar, precisava apenas começar. E foi assim que a mulher que passou tantos anos colecionando sonhos descobriu que alguns sonhos não querem ser guardados, querem ser vividos. Reflexão final desta crônica. Não morra cheia de sonhos que nunca tiveram coragem de nascer. Talvez Augusta não seja apenas uma personagem. Talvez Augusta more em muitas pessoas. Naquela pessoa que diz: "Quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando tudo estiver resolvido, quando eu estiver preparada, quando chegar o momento certo." Mas existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir. O momento certo raramente chega pronto. Nós construímos o momento, nós começamos com medo, começamos sem saber, começamos imperfeitos, começamos pequenos e muitas vezes descobrimos o caminho somente depois de dar o primeiro passo. Não há problema em sonhar. Sonhar é uma das coisas mais bonitas que o ser humano pode fazer. O perigo está em transformar o sonho em esconderijo. Porque enquanto o sonho permanece apenas na imaginação, ele nunca pode nos decepcionar, mas também nunca pode nos transformar. Augusta passou anos colecionando sonhos, até perceber que a vida não precisava de mais sonhos guardados, precisava de sonhos em movimento. Então, talvez hoje seja um bom dia para abrir aquela gaveta, aquela pasta, aquele caderno, aquela ideia, aquela vontade, aquele projeto e perguntar: o que eu posso fazer hoje? Não amanhã, hoje. Mesmo que seja pequeno, que seja imperfeito, mesmo que seja apenas o primeiro passo. Porque talvez a grande história da sua vida não esteja esperando um acontecimento extraordinário. Talvez ela esteja esperando apenas que você pare de planejar o começo e finalmente comece. E assim termina a história de Augusta, a mulher que um dia descobriu que sonhos não foram feitos para serem colecionados, foram feitos para serem vividos. A sua autora, Graça Barros. Curta e compartilhe este vídeo. Deixe o seu comentário. Se inscreva e ative o sininho.